O canal Outro Livro conversa hoje com o poeta Regis Bonvitino. A gente vai falar sobre o livro novo do Regis, que é esse daqui, essa capa bem legal. A Nova Utopia, lançado agora em 2022 pela editora Quatro Cantos, sediada em São Paulo. O Regis, vocês devem conhecer, né? Eu não vou falar muito da biografia dele, mas ele nasceu agora em 2005, né? 2000, pronto. Como ele pediu para que eu falasse, mas é um poeta assim, muito conhecido. Eu sou um leitor do Regis desde que eu me iniciei na escrita também. Quero até mostrar alguns livros que eu tenho dele aqui, antes da gente começar a conversa. Já te passo a primeira questão, Regis. Só um minutinho, deixa eu só mostrar os livros que eu tenho teus aqui. Tranquilo. Eu tenho aqui essa coletânea dos seus primeiros livros, O Primeiro Tempo. Tenho aqui o Más Companhias. Poxa, isso é uma... O primeiro livro seu que eu tive foi esse aqui, o 33 Poemas. Isso é todo o início, né? Porque eu saí pela Iluminuras também no início, né? E aí eu tive mais contato lá com o Samuel. Poemas, acho que outros 93, poemas. Isso. Eu tenho o Ossos de Borboleta. Alguns 93. deles eu busquei em sebos também, né? Que bom. Nem todos eu adquiri como novos. O Remorso. Olha, falando Falso. em sebo, eu já achei fantástico. Eu dediquei o livro, porque teve um lançamento razoável aqui, acho que eu dediquei o livro, e alguém não gostou, já está num sebo. Eu já localizei. Está sendo vendido por R$32, que são R$16 a menos, e assim escrito, com dedicatória. Eu vou comprar, entendeu? Para saber quem Você foi. compra, remanda para o aí eu reenvio destinatário e fala, olha, agora guarde aí no cofre, porque é importante. Sim, o Página Off, né? E o Estado Crítico. Sim. E tenho também umas sibilas aqui, tenho aquele livro das cartas com o Paulo Leminski, mas é um prazer, Regis. Desculpa interromper, esse livro está sendo objeto de estudos pela Casey Carvelli, que é daí. Sim. Ela está fazendo a tese dela em cima desse livro. Entendeu? Que ótimo, que ótimo. É um livro que tem suscitado muitos estudos, né? Na verdade. Ela me obrigou a falar sobre Leminski, que eu já... ela fica me forçando. Fala, olha, já está tudo lá, não tenho mais. Mas ela tem tanto entusiasmo que algumas coisas que ela perguntou... que bom. Viu, Regis? Primeiro, assim, é um prazer demais, né? Estar aqui conversando contigo. Vice-versa. O canal Outro Livro, ele tem feito essas conversas com poetas, com organizadores de livro, com tradutores, com estudiosos, e te receber aqui é sempre... foi algo muito ansiado, assim, por mim, muito, né? Muito obrigado. Eu já te conhecia, eu já tinha boa relação à distância. Então... Joia, Regis. Esse livro, né, A Nova Utopia, para mim, que conheço os seus outros livros, me parece uma mudança aí na sua poesia, uma inflexão, talvez. É a minha opinião de leitor. Não, né? Eu respeito. Olha, para mim é muito mais interessante a opinião do outro do que a minha. Pois é. Então, eu fico curioso com toda a repercussão, mesmo a adversa, ou favorável, desfavorável, sei lá. Eu fico muito curioso, porque não adianta eu achar. O que adianta eu achar? Eu já fiz, não adianta eu achar nada. E aí Por isso que eu te falei, eu tenho grande dificuldade de falar sobre, porque no Brasil vira autoelogio, se torna autoelogio, autopromoção. Eu posso ouvir o que você tem a dizer, isso sim, com o maior interesse. Não, mas você também pode falar sem fazer o autoelogio. A gente... Não, eu já vi cada cena aqui. Sim. Mas olha só, por que eu estou dizendo que eu acho que é um livro um livro diferente, né, em relação aos anteriores? Primeiro que eu acho um livro mais homogêneo em vários sentidos. Ele tem essa série de poemas, A Nova Utopia, né, e ele tem os vários poemas que... Eu li muito esses vários poemas como também uma série, né, os poemas que não são A Nova Utopia.
E aí eu fui buscar, Regis, nos seus livros anteriores, né, onde aparecia essa, digamos, temática política, da degradação da vida urbana, né? E eu acho que essa virada começa ali no Página Órfã, de 2007, mais ou menos. Mas se a gente pega, por exemplo, lá no seu... Acho que isso aqui está no segundo livro. Primeiro mesmo já tem. Veja só, no Sósia da Cópia, você tem um poema visual, né? Esse poema aqui da Utopia. Sim, sim, Então, sim. ele já Eu trazia... nem diria que é visual, eu acho que é um poema. Entendeu? Ele não, o que prevalece aí não é a visualidade, eu não investi na visualidade. Aliás, eu me foquei em fazer poesia com palavras, com linhas, versos, como você quer, como você quiser chamar, entendeu? Eu não implico com quem faz poesia Uhum. visual, mas eu não me sentia com afinidade, entendeu? Eu falo isso porque esses primeiros livros, principalmente, Tem, trazem tem, tem, tem. ilustrações, trazem um ou outro trabalho assim, tem esse Nada a Declarar, que tem aqui uma imagem. É o Ângelo de Lima, é um poeta português do grupo Orfeu, Uhum, Fernando Pessoa, Mário de Sacaneiro, num hospício, essa imagem. sim. Ele tem uma foto dele num hospício, o poeta Ângelo de Lima. Mas são coisas da adolescência, da primeira juventude, entendeu? Mas já tem essa ironia com relação à ideia de utopia, né? E o Art the Top é uma ironia com a ideia de utopia. Pois é, nem me lembro de quando é isso, mas isso aí deve ser em É torno de lá 80, dos anos 80. 80, por É, aí, 80, 81 no máximo, entendeu? Eu por nem aí. sei como eu fiz isso, porque eu também pensei nisso que você pensou. Eu pensei, pô, fiz aquele poema lá, mas não sei o que te dizer. Agora foi um livro que eu tive tempo, demorou 8 anos, Uhum. entendeu? Teve Mas a tragédia da minha filha, tal, papá. E eu tive mais tempo para fazer. Eu hoje prefiro escrever do que publicar. Já que eu publiquei o libreto, eu não sei se você conhece, do Deus Devolve o Revólver, não? eu só conheço a gravação. Tem um libreto também, A Maneira da Ópera, que eu fiz com o Rodrigo Dário, que foi um cara Uhum. aqui de São Paulo, que a gente se tornou muito afim, entendeu? Depois eu vou te mostrar. Ele está aqui, depois eu pego aí. Eu Eu acho te que dos mando, né? seus, eu acho que dos seus livros eu só não tenho aquele Céu Eclipse e esse libreto que você está mencionando aí agora. Tá Mas, bom, Regis, eu te o que eu mando quero te isso aí. perguntar é o seguinte: você escreveu esse livro, A Nova Utopia, traz essa temática, digamos, eu não vou falar de forma ainda, mas depois eu falo, da observação da cidade, da presença desses corpos degradados na cidade. Foi o mundo que piorou, Regis? Ou foi a sua percepção da barbárie que se acentuou? O que você acha? Como que a ideia de uma nova utopia surgiu enquanto motivo para essa série de poemas? Bom, foi final de 2013 ou 2014, já não me lembro. Final de 2013, começo de 2014, comecei a fazer. Surgiu essa expressão e eu comecei a fazer um poema em prosa, que é o primeiro. Não é poema em prosa, é poema, que, sei lá. E aí ele era, assim, era muito irônico, né? Um deslocamento irônico e tal. E aí surgiu a série. Eu escrevi os três, depois tive dificuldade, mas aí depois escrevi os outros, são 14. E esse livro me deu muito prazer, porque eu tive tempo, sabe? Foi bom ter tempo, ter 8 anos praticamente para escrever, porque pude fazer as gravações em estúdio com o Rodrigo, nos 2 álbuns, né? Depois eu vou te mostrar eu te mando. Tal, foi um trabalho muito extenso, mas deu muito prazer. Agora, você me pergunta se o mundo piorou, se a minha percepção se aguçou. Pode ser que sejam as duas coisas. Certamente piorou. Certamente piorou. Eu acho que não dá mais para você não encarar essa questão social. Só que eu não acho que seja da cidade.
Eu acho que é de um modo geral. Eu estava vendo, o Brasil, grande parte da população brasileira vive em 360 cidades. E aí, pelo mundo, eu acho que a ideia de campo, eu não conheço, eu tive na China, mas não conheço ali, e tal, não sei se a ideia de campo hoje, não sei quantas pessoas habitam o campo, mas tenho notícia de grandes problemas no campo também. Eu acho que é Ah, mais sim. sobre a humanidade, não sobre a cidade. Acho que a cidade aparece muito, mas sobre as pessoas, né? É que eu acho que as pessoas, É uma visão esse muito pessoal capitalismo minha. tardio, né, esse capitalismo terminal, como alguns denominam também, que obviamente está em todas E as é muito forte, entendeu? geografias, né? Está em muitas geografias, inclusive no agronegócio, tal, entendeu? Que reduz a quantidade de mão de obra, trabalha com máquinas e tal, entendeu? Está exportando a natureza, enfim. Eu não sei te dizer, eu acho que o mundo piorou, sim. Cada vez eu fui me voltando mais e mais e mais e não saberia fazer outra coisa hoje. Eu acho isso central para mim, o que é a minha observação das coisas, do mundo, tal, das pessoas. Não é só sobre São Paulo, porque você tem várias cidades europeias. Eu tenho um filho que mora na Europa, eu fui várias, então você vai ver isso em tudo quanto é canto. Não é aqui, não só. É global. É global, pelo menos eu acho que é global. Entendeu? Que eu não é um diário de viagens esse livro. Então eu não pus ali, feito não sei o quê, em Nice, feito não sei onde, porque isso aí parece que você quer contar que você viajou para o exterior e também caracteriza o poema como um poema de viagem. Não, esse livro não é um diário de viagens, entendeu? Então tanto faz qual seja o lugar se transformou num poema. Entendeu? É um livro de Então, poemas. então você não acha que esse livro é uma virada muito significativa no Eu seu acho que percurso? não, e eu não tenho que achar nada, Ricardo. São os outros que têm que achar, eu não posso achar, sabe? Eu Eu acho. sempre me policiei muito, porque eu Aham. acho que não tem nenhuma importância. A autoimagem do Sim. escritor, do poeta, do crítico, não interessa. Interessa o que É, os outros, senão fica uma coisa narcísica. pois é. Poesia já está muito campo muito pequeno, e eu não quero estar, eu quero que a minha poesia esteja, entendeu? Não eu, eu não. Eu não, eu É, sou uma pessoa como qualquer outra, entendeu? sim, você fala pelo seu texto, obviamente, né? É, é. Mas assim, eu estou dizendo isso, então eu vou dar a minha versão da Eu história. respeito, eu prefiro a sua do que a minha. Porque eu, assim, lendo esses livros anteriores, né, a ideia de utopia aparece aqui e ali. Aparece nesse poema visual, aí, entre É aspas, entre aspas mesmo, eu acho. aparece ali no Más Companhias, tem uma menção à utopia num poema chamado Suicida. Tem um poema nos interstícios, lá dos 33 poemas, que você fala delírios contra, utopias pré, mas no geral, assim, por exemplo, né, a prática da prosa de poeta é algo que não aparece nos seus livros anteriores. A cidade, sim, a cidade aparece, mas quando a cidade Sim, aparece, por exemplo, lá em outros poemas, ela é uma cidade que está meio que vazia, né? E no livro que a gente tem agora, a cidade está sempre presente nos poemas, né, mas presente com algum habitante. A pessoa negra, o mendigo, a prostituta, o michê, o noia, isso aí, ou seja, tem essa presença de personagens, talvez, e os poemas, eu acho os poemas, assim, relativamente parecidos, não os da Nova Utopia, né, a série, mas os demais poemas, por isso que eu estou falando de homogeneidade, Regis. Eu acho que eles têm uma similaridade ali enquanto exercício de presença da presença do personagem degradado equivalente ao lixo e um verso ou outro no qual entram um elemento da natureza, uma árvore, uma flor,
Então, assim, eu vejo muita homogeneidade na construção desse livro. Eu acho um livro mais homogêneo até Não, que, agradeço. que os seus É livros muito bom anteriores. saber que o último é considerado bom. É muito bom ouvir isso, quer dizer, eu não tenho nenhum problema, entendeu? Olha, eu sou um cara que saio pela cidade, entendeu? A pé. Então, aqui, lugares que não são tão sossegados, eu vou tranquilo, tal. Conheço bem, tal. E mesmo em cidades que eu não conheço, eu vou e tal. Então, é toda uma pesquisa, toda uma observação que eu me imponho, porque eu quero, entendeu? Então, mas hoje, você encontrar o degradado é só atravessar a rua. Não precisa ir longe. Não precisa mais. O incrível é que a degradação está na sua porta. Não está mais, entendeu? A quilômetros. E nem só no Brasil. Tem um poema aí, sei que eu estou comparando os mendigos de Paris com os de São Paulo. Como chama esse poema? Meu Deus, Não lembro, assim, de É cabeça eu não onde lembro. a diferença é que lá não tem cachaça ou crack na cabeça, tal. Aham, aham. Aí é um aí, esqueço o nome dele, mas você vai a Paris, toda ali, Saint-Michel, Saint-Germain, tal, cheio de mendigos, de famílias do leste europeu ali, morando nas esquinas e tal. Tem um filho que mora lá, então a Paris que eu conheci lá atrás é muito diferente dessa, Sim. entendeu? Eu tenho um poema, qual é o nome dele? Meu Deus, é só você dar uma olhada aí pelo índice, assim, está Deixa mais eu ou ver aqui. menos na metade. Ah, Mendigos, que difícil eles dizer. chamam. Seria esse aqui, em frente, um prédio Art Deco, janelas abertas, Não, luz não, na esse sala. também é de lá, porque era um ataque violento que eles estavam fazendo. Dois fizeram essa coisa que você falou do lixo, né? De você parar o lixo. É um outro que eu acho que chama Mendigos, não sei. Aham, Mas deixa eu é achar aqui. assim, uma coisa, é uma questão de espelhamentos do Brasil com os outros, porque a gente tem sempre aquela ideia de que o Brasil é pior. Não, necessariamente, entendeu? Essa questão da degradação está em todo mundo. Pois E eu achei o poema Mendigos aqui. E não é esse? Acho que é você esse que eu falo. constrói alguns tipos, né, de mendicância aqui, né? É, e a diferença é a questão do crack e da cachaça, Aham. O que eu entendeu? acho interessante e que é diferente no seu projeto poético desse livro, Regis, é o seguinte: hoje a gente tem uma profusão de poetas que falam, ou falam a partir do que se chama um lugar de fala, ou falam pelo outro, falam por aqueles que não teriam fala. Eu Ah, acho que sim, um não é o teu caso. ativismo. Não é o teu Não, caso. não, eu construo poemas. Os poemas Você, falam por si mesmos, você fala o mesmo. outro sem falar pelo outro. É o que eu Eu, estou. eu acho assim que a poesia tenho há muito tempo, né? Já estou aqui há muito tempo, sou um veterano, né? Aham, Tal, ela sempre foi buscando apoios, engajamento do século XX, poesia visual, depois foi buscar a questão casar com a canção popular, primeiro com a música erudita, depois com a popular. Agora, etc, etc. Agora ela está muito ligada ao ativismo, ao identitarismo e tal. O problema é que nada funciona, você entendeu? O campo não cresceu. É um campo muito pequeno, eu sinto. E olha, uhum, tudo já foi feito. A minha grande angústia é essa. Eu não tenho nenhuma crítica ao que está acontecendo. Eu acho que é um esforço de ampliar o campo. Só que o campo não se amplia. Você entendeu? Por mais que eu sou ativista, eu sou isso, aquilo, tal, quantos leitores? A ampliação do campo é quantos uhum, leitores eu conquistei a mais? uhum. Quantos interessados em poesia eu
quantos, entendeu? É essa questão que às vezes me atormenta, que essa luz está atrapalhando, não? Não, tá melhor até. Tá. É isso que me atormenta. Poesia recorrendo a vários recursos e outro dia, uma grande revista aí me pediu poemas inéditos. Eu estava lançando o livro. Né? Não tenho rascunhos, nem quero ter agora, estou acabando de lançar o livro. Aí eu falei para o cara, tá bom, então eu vou te mandar um poema de Camões, que os Lusíadas estão inéditos, sonetos de Camões estão inéditos. Ninguém lê. Então tá bom, então vamos falar assim, ninguém lê João Cabral, eu vou te mandar qualquer poema do João Cabral, ninguém lê. Uhum. Então, a ideia de inédito perdeu sentido, entendeu? É uma ideia muito jornalística. Ela não é uma ideia literária, e nem do campo da poesia, que é cada vez menos lida. Estou dando dois exemplos. Lá no nascimento da língua, né, os trovadores, depois Camões, que tem uma coisa importante em Camões, que é ele é, na Renascença, o épico mais próximo da realidade. Isso é uma coisa que eu sempre achei muito interessante nele, ele ser muito mais próximo que os outros, menos idealizado. E ao mesmo tempo, eu estou falando do João Cabral. Quem lê João Cabral hoje? Que eu acho que é, não do Brasil, da língua, um dos maiores poetas da língua. Então, eu estou te dizendo que amplia, 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 tenta daqui, tenta dali, e eu não vejo o campo crescer. É. Assim, E, leitores, entendeu o que eu quero dizer com campo de poesia? Não adianta eu ter 10 mil autores e um leitor, sim. entendeu? Essa é uma grande preocupação que fica na minha cabeça. Como resolver isso? Eu até descobri que tem um cara lá na produção do Faustão que gostou do meu livro, que gosta de poesia, gostou do livro, o Faustão recomendou. Eu vou te mandar depois o vídeo, tal, mas essas coisas acontecem, mas o campo não cresce. E no Brasil tem um problema, a minha opinião, não é? Muito sério, que assim, os trovadores, os MPBistas, que são trovadores, olha, quando surgiu a lírica provençal, 1% da Europa era letrada, 2% da Europa era letrada, então tinha que ter o alaúde com o menestrel, entendeu? Então aquela composição tinha que ser transmitida oralmente, com som, para poder seduzir. Então, quer dizer, passados quantos anos? Quase 1000 anos, nós estamos na mesma? Não tem poesia? Exclusivamente poesia? Então, fico pensando muito nisso, que fulano é o poeta, Chico Buarque é o poeta, não sei o quê, Gil é o poeta. Não sei, parece que tem uma coisa indiscriminada, entendeu? Aí, e que aí eu fui pensar nessas coisas trovadorescas. Bom, eu fui, quem sabia ler, escrever eram os padres, era a igreja, e um ou outro lá, membro da corte. Então você tinha que ter a transmissão popular. E hoje? Tem toda essa expansão do mundo, e o que aconteceu? O poeta Chico Buarque, eu não acho que seja, entendeu? Não estou dizendo que ele seja mal, eu não acho que ele seja poeta. Ele pode ter densidade poética, mas não é um poeta. Ele não enfrenta essa dureza de estar sozinho, de ter poucos leitores, de ter inimigos, de ter todo. Sabe, toda essa coisa que acontece no campo da poesia não acontece pro cara, entendeu? O cara faz um show aí, milhões e tal, nós não. Posso falar uma coisa aqui? Nós estamos sempre fodidos, pô. Uhum. Entendeu? Então, eu não consigo entender essa questão aqui no Brasil, entendeu? Que esses caras procuram se nobilitar por meio da literatura. Exato. Eu acho, hein? Não sei se. Agora, assim, pô, o país não tem pessoas alfabetizadas? Tem. A quantidade de cursos de letras aumentou muito, de vários cursos, várias áreas de humanas, de exatas. O Brasil cresceu demais no campo da educação, embora não pareça, né? Mas cresceu. Tem letrados aqui, só que não tem. Por exemplo, não tem curso de interpretação de texto, não tem curso de leitura, não tem curso de ensinar como se faz uma crítica. Essa questão da escrita criativa é muito americana, do homem livre,
vem ali do começo do século XX, o homem livre americano, que se expressa, que é criativo, entendeu? Isso é muito americanizado. É uma maneira do poeta ganhar um dinheiro, tal, vai dar lá um curso, ok, mas e aí? Por que não ensinar a interpretar? Por que não ensinar a ler um poema? Uhum. Sempre Regis, são questões que ficam na minha cabeça. Não sei se eu estou pensando, posso estar pensando mal. olha, uma coisa que eu acho que o seu livro faz e que vai de encontro a isso, né, é que é um livro que traz uma ambiguidade, né? Você faz um discurso social político ali também, mas esse discurso Claro, social político ele não é partidário, eu diria, né? não, Ele não. é extremamente irônico em muitos momentos e a gente pode dizer assim também. Eu lembrei, para ser bem sincero, do Baudelaire, a ideia de um poeta que estava debatendo com uma utopia do século XIX, que era o socialismo dito utópico, né? Até por As isso, barricadas e tal, exato, né? Tem uma outra coisa no Baudelaire. O Haussmann, o chamado por Napoleão II. Napoleão II foi a Londres, metade do século XIX, foi a Londres, adorou Londres e queria, porque achou que Paris era um cortiço. E chamou o barão Haussmann para demolir e reconstruir Paris. Ele demoliu 130 mil casas. Então, o processo do Baudelaire vai da existência dessa Paris medieval para uma nova Paris. Eu não me lembro quando ele morreu, mas quando ele morreu, eu não me lembro. Deixa eu ver aqui. Não O lembro. Baudelaire pegou essa coisa vertiginosa, entendeu? Que foi Haussmann lá, que deu 128 edificações foram postas abaixo para construir. Tanto que Paris não é antiga, entendeu? Deixa eu ver aqui. Eu digo ambíguo, né? Porque o Baudelaire, por exemplo, tem aquela discussão de acabar com os pobres, fazer uma agressão aos mendigos, e os seus poemas jogam com isso também, né? Principalmente essa série da Nova Utopia. Posso ler o poema? Posso ler aquele Qual? Eu poema não entendi Aposta? o que você disse, que o Baudelaire joga com. Uma das características do dito satanismo do Baudelaire é essa ideia de acabar com os pobres, agredir os mendigos. Isso não Tem toda tem, essa. não tem, isso não tem comigo. Isso eu estou do lado deles, eu não estou do lado do Baudelaire. Não, eu sei, justamente, mas Eu estou o alinhado ao seu texto é. contrário. Olha só, no, Ó, no peraí, Baudelaire, 9 acha de aí. abril de 21, Uhum. 1821, 31 de agosto de 1867. Ah, Então, tá. ele pegou 17 anos do Bem esse Haussmann. meio ali, né? Uhum. É, Posso ler o poema Aposta? Eu se achei você um quiser. poema que fecha muito legal o livro. Aposta. Cabelos grisalhos, manhã fria, céu cinza, sob a marquise, dormindo num dos extremos da soleira, da porta de aço do supermercado, cabeça sobre um caixote, um prego solto, lascas, cobertor de doação. Sonha talvez com biscoitos, um iogurte líquido, um maço de cigarros, talvez desperte com os trocados, ou até com uma nota de 10, um pão de queijo, um cacho de uvas, o toque seco dos saltos, dos sapatos na calçada. O céu se abre, o sol bate no ipê, gôndolas dentro da loja, o vigia apaga a luz, notas e moedas no caixa. Quem afinal paga para ver? Seu livro termina com essa pergunta: quem afinal paga para ver? Isso me fez quebrar a cabeça. Se é para ver ou para ver? Eu fiquei em dúvida um tempo. Entendeu? Uhum. É uma pergunta mesmo, eu fiz de propósito. Eu vi isso foi visto por mim, cara, na frente de um supermercado. Aí me lembrei dos filmes neorrealistas italianos. Falei, bom, eu vou fazer ele sonhar com algum. O que ele vai sonhar? Vai sonhar com essas pequenas coisas aí,
não é? Um iogurte, um maço de cigarros, uma esmola, tal, e a pergunta é, as pessoas passam, né, tem como é que é o toque seco dos sapatos, algo É. assim, não sei. As pessoas passam e não veem. Então, quem paga para ver? Quem aposta? Entendeu? Essa é uma pergunta mesmo. Esse poema eu deixei no final, ele é quase do final, mas eu deixei no final para ele voltar, né, para o livro poder recomeçar, entendeu? Para a pessoa entender mais o que eu quis dizer, talvez. Então, para a pessoa entender o que você quis dizer, você acha que a preocupação de ser entendido foi algo que atravessou esse livro? Olha, sim e não. Às vezes dá um desespero, bom, não tem leitor. Eu vou fazer uma coisa ilegível. Às vezes não, às vezes você faz uma coisa mais acessível. Eu não faço ideia, mas eu tenho poemas de um modo geral que eu fico, bom, não tem leitor, eu vou fazer o que eu quiser. Entendeu? O ilegível. Eu já procuro o ilegível. Não tem leitor, é o que eu te falo, é um campo que saiu do centro. Já foi feito tudo para ele voltar para o centro, né? As humanidades caíram muito, né? Então, olha, desde depois da Segunda Guerra isso vem declinando e tudo foi feito. Então, como não tem leitor, a grande preocupação que eu tenho é leitor. Cadê o leitor? Uhum. Formar leitores, entendeu? Não sei se isso é possível. Não adianta eu ter sei quantos livros são publicados por ano, quantos poetas existem, quantos ficcionistas, não adianta. Eu quero Sim. leitor. Uhum. Agora, o Baudelaire, não. Baudelaire, eu acho interessante o fato dele ter vivido essa passagem de uma Paris medieval para Paris de Napoleão II, Haussmann e tal. Ele viu tudo ali, mas a questão do satanismo não tem nada a ver com isso, não. Que essa leitura de uma tábula rasa, né, que se instalou Eu na sei bem. cidade, né, É, do é, século XIX, né? mas veja, ele tem um poema chamado Uma Carniça, com pessoas mortas no caminho, que ele é um grande poema, entendeu? Quer dizer, e ele ali não toma partido, não está contra, ele está registrando, e outros e tal, entendeu? Eu não me lembro mais tanto de cabeça, mas me lembro dos poemas dele, pequenos poemas em prosa, que ele Uhum, vai uhum, uhum. revelando e tal, e agora, satanismo, não. Acho que nem É, Deus, nem o diabo, nem Deus. sim. Você pensa esse livro novo como um livro militante? Não, Ou militante em que sentido, se for o caso? não. Militante da poesia. Exato. Não de outras. Eu não critico. Tem pessoas que. Você vai entender o que eu vou dizer, com certeza. No fundo, voltou essa coisa de conteudismo e formalismo. No fundo, identitarismo é um conteudismo. Eu não fico pensando nem contra nem a favor de uma ou de outra. Eu faço os poemas. Eu sou militante do poema. Não da poesia, do poema. Entendeu? Sempre houve essa tensão. E nós estamos vivendo um momento mais conteudista. Só que, como você falou, talvez de discursos e não de objetos. O Uhum. grande problema é que quando eu tenho uma expansão, tem uma mídia que expande a palavra, a tendência é que as questões relativas à palavra caiam, que vai ampliar. Não foi assim com o offset, linotipo para o offset, etc. E assim vai. Com as redes sociais, houve uma grande expansão. Eu não sou contra, entendeu? Eu não sou contra, só que eu estou vendo o que está acontecendo. Então, quando expande, cai. Então, aí eu te pergunto, como resolver esse problema da poesia? Não sei. Tem um problema aí, porque expande, mas expande o número de autores, não de leitores.
Hoje tem uma grande as pessoas têm grande prazer em escrever, não sei se tem prazer em ler. Uhum. Sim. Entendeu? Eu gosto, entendeu, de ler. Então, eu li muita poesia. Então, para mim, é um mistério tudo isso. Não sei. Você, talvez mais jovem, possa responder melhor do que eu. Eu não sei. Esse é um problema que está aí. É um problema, como é que nós dizemos? Fenomenológico, sei lá o quê, alguma coisa assim, um fenômeno, não é? Quer dizer, não sei, tem isso, que expande e cai o nível. Cai o nível, mas não tem leitor. Mesmo assim, não tem leitor. As redes estão montadas para formarem amigos, então são ações entre amigos, então reduz o campo, entendeu? Eu sempre achei uma balela esse negócio que a mídia social dá público. Não, tem público nenhum. O que eu posto lá, se tiver 50 curtidas, é igual a zero, 100 igual a zero, 500 igual a zero. Não é um público. Seja lá no Instagram, Twitter eu não gosto muito, no Facebook, no Instagram, não tem nada, não tem público. E esses caras que têm milhões são figuras que teriam milhões em qualquer outra área. Sim. Certo? Grandes estrelas e tal. Agora, o que eu falei da questão muito séria é que tem uma falta de discriminação, que eu dei como exemplo isso. Ah, Chico Buarque é um poeta. Não, ele tem mil facilidades, ele tem talento, tudo, conquistou as coisas dele. Tem mil facilidades que um poeta não tem nenhuma. Não. Entendeu? Então, assim, poeta é solidão, é tomar porrada, tal, que é o que acontece. Esses caras foram bem bom. Agora, tem uma outra questão que não é só essa do lugar social do poeta e do lugar social do cancionista, por exemplo. Eu acho que é um pouco a concepção de mundo através da arte. Essa hegemonia da MPB e do tropicalismo, ainda que eles apontem a barbárie, né, existe esse outro lado que eles trazem da cultura brasileira, eu diria, né, ou da cultura lusa também, de fazer uma amenização, de ser condescendente um pouco, de ver a beleza da pobreza, talvez, a beleza da desigualdade. Tem um quê de amenização, de seduzir o ouvinte por esse carinho, digamos, que os seus poemas, por exemplo, de outras, como Sebastião Uchoa Leite, outros poetas, o João Cabral mesmo, que fazem uma estética mais negativa nesse sentido. Olha, O veja Pécora só. aponta a questão do horror, dos seus poemas como Porrada, de coisas desse tipo. Veja só. Se eu fosse cancionista, eu tenho que seduzir um público maior. Então, até vou recair em sentimentalismo, eu vou recair numa série de questões. Posso falar? Mercadológica seria isso? Questões que eu tenho que entrar no mercado. Tinha gravadora, hoje não é mais gravadora, é publishing house, é produtora de conteúdos e tal, mudou. Mas tem muito dinheiro nessa área, entendeu? Agora, por exemplo, você falou tropicalismo, acho que foram 2 anos ali, pesados, barra pesada. Acho que o Caetano, Gil, o pessoal lá, bateu de frente, entendeu? Quer dizer, você pega lá as canções do primeiro disco do Caetano, que ele está meio um espelho oval, assim, só tem clássico ali, O Araçá entendeu? Azul, né? Ou não antes, eu estou falando de 67, 68. É uma porrada 67, 68, entendeu? Eles foram muito pesados. O Chico Buarque bateu boca com a ditadura também, quer dizer, embora ele tivesse o outro lado. Eu não estou assim. O que eu quero dizer? A falta de discriminação é do público e não deles. Eles podem falar o que eles quiserem. Eu posso falar que eu sou um guitarrista como o Jimi Hendrix. Entendeu? Quer dizer, olha, eu sou aqui, sou igual ao Jimi Hendrix. E tal. Que, aliás, o Brasil tem esse problema muito sério, né? Que tem instrumentistas excelentes, mais ou menos, até a bossa nova, e depois vai caindo, caindo, caindo. Você vê o que
os estúdios não são bons, o mix é ruim, a masterização é ruim, entendeu? É estranho, sabe por quê? Thomas Edison é americano, ele inventou a luz, inventou o fonógrafo, então o blues já era elétrico, entendeu? Quando já tinha inventado e tal. Então tem problemas da natureza do país aqui. O que não é um demérito, hein? Que aqui tem também. Outra coisa que você falou de glamourizar, já tinha no Morro Carioca. Uma coisa, sabe, mulher de malandro e tal, mas que é aquele linda letra do Orestes Barbosa, que o Bandeira gostava tanto, Minha Vida é um Palco Iluminado, que é o Barraco Sem Teto e tal, já tinha ali. Eu acho que está dentro da tradição da MPB, mas hoje MPB é uma joia perto do que está ali. Ela sempre foi boa, mas perto de sertanejo, feminejo, de funk, meu Deus, quer dizer, não é desse pop que está aí, eu acho o MPB uma joia, um tesouro hoje, perto disso aí. Acho que quem ouviu teve sorte, porque quem ouve isso, não é? Sim, sim. Agora, Eu, uma coisa séria, que ninguém ouve música erudita no Brasil. E tem grandes compositores aqui, tem pessoas fazendo, e outras que fizeram. Ninguém fala de, por exemplo, um nome conhecidíssimo, Vila Lobos. Não vejo ninguém falar de Vila Lobos. sim. Falta formação de público, né, eu acho. Mas, Mas, Regis, vamos lá. olha só, o seu livro novo, ele parece contrapor duas personagens, assim, a gente pode dizer que o mendigo é de um lado, a personagem que aparece nos poemas, esse ser que está na rua, essa pessoa que está na rua, de outro, o novo utopista. Eu acho que isso dá uma... Como, como que você chegou nesses dois personagens? Que tipo de relação você quis estabelecer, se é que você quis fazer isso? Não, eu cheguei intuitivamente, entendeu? Eu fiz o primeiro, Nova Utopia, eu tinha que fazer o segundo. Eu não podia só usar a Nova Utopia. Então, eu criei o novo utopista e tal. E a questão das ruas está muito presente na minha poesia, né? Já há algum tempo, eu acho, não sei. Eu acho que, Entendeu? eu acho que Já sim. estava. Então, eu fui criando por acaso, por intuição, por acaso, porque eu não podia ficar só com a expressão a nova utopia. Eu tinha que encarná-la. Sim, sim. Agora, as relações, não sei. Isso aí, eu não sei. Como é que é? Bom, tá cheio de novos utopistas aí, não? No, No essa, mundo, é? eu fui olhar os outros livros, né, os seus livros anteriores, e para ver como isso aparecia neles, né? E aí, por exemplo, lá no Ossos de Borboleta, tem um poema lá pro Michael Palmer, Uhum. que ali já tem uma paisagem urbana muito próxima, que é de um livro de 96, né? Já tem uma Mas o Bicho paisagem urbana muito Papel, com próxima 10, disso aí. 12 poemas, já tinha Sim, a muito. cidade está ali também, com certeza. É. Mas não é a cidade degradada. Me parece que a cidade degradada é algo do fim dos anos 90 para cá, principalmente Bom, eu acordei para do, isso, do mas eu Página Órfã. acordei para isso, não sei, você entendeu? É o que eu te falei, está na porta. Você não precisa ir a Cracolândia, como se diz aqui, o que o Brasil sabe. Você vai aqui na porta, na esquina, entendeu? Quer dizer, é uma degradação meio universal, pelo que eu observo, entendeu? Tem alguns poemas aí que não são daqui, parecem daqui, mas não são. Sim, Entendeu? Existe essa degradação, sim, entendeu? Existe uma coisa que é clichê falar, mas precarização dos trabalhos, abandono das pessoas, a pessoa, né? Não tem uberização que falam tanto, então tem isso. Agora, eu não sei explicar como eu acho que isso aumentou, entendeu? Isso ficou muito visível. Não sei se só para mim, não. Mas eu entendo o que você fala, eu não faço discurso, né, assim, humanista, não é isso que você quer dizer? eu acho que é Sei. por aí.
Tem um poema, por exemplo, no Página Órfã, que eu achei que era um poema que poderia estar nesse livro de agora. Aham. É o poema Câmbio Exchange. Um mendigo dormindo no meio da manhã, ao pé da estátua de São Martim, não aplaca sua rigidez, como se o tempo estivesse detido, estranhamente ímpio na praça, pessoas andando, algumas apressadas. Bancos ainda molhados de sereno, cheiro de urina e fezes, raios de sol, talvez, o canto de um zorral. E o neon ainda cego da Olivetti, num prédio próximo, carros passam, acácias quase nuas, o frio, apesar de tênue, cala palomas, nos jacarandás sem folhas, lapátios também. Como é o final? Lapátios também, é Ah, isso? Lapátios, tá. Eu não me lembrava desse poema, mas sim, poderia. Poderia Poderia. estar, poderia. É muito difícil você mudar a sua visão das coisas, certo? Depois, adolescência, primeira juventude, você vai procurando, depois você vai encontrando um jeito, né, de escrever, de Essa foi falar. Isso uma, é Buenos Aires. assim, essa foi uma preocupação sua no seu percurso? Achar uma voz, achar um projeto, Sim, achar uma sim, 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 personalidade? sim, sim, sim. Isso era muito importante, porque você tinha grandes autores vivos, aqui e alhures, você tinha essa hegemonia da MPB, então você tinha que encontrar o seu caminho que fosse singular, senão você recairia aí, entendeu? No que muitos recaíram, infelizmente, entendeu? Quer dizer, tinha essa questão, era aposta, você encontrar sua voz, sua singularidade, como inovar, de que jeito inovar, como inventar, entendeu? Que escolhas você vai fazer? Isso percorreu toda uma parte, sim, do meu percurso, sim, entendeu? E percorria dos outros também. Cada um deu a sua resposta. Hoje essa questão acho que não é posta. Eu não vejo. Posso estar por fora. Olha, Veja, eu tenho veja, visto até muitos em poetas música. falando que não é por aí mesmo. Eu tenho visto muitos poetas falando, eu não quero ter uma voz, eu não Não, quero mas ter um projeto, né? não quer ter. É, essa ideia que eu vejo em muitos poetas falarem. Eu Eu não posso quero, criticar, quer dizer, o sujeito faz o que ele quiser, vê qual é o resultado, de repente é bom. exato. Uhum. É o resultado, não quero ter um projeto. Tá bom. Fernando Eu quis Pessoa ter um não, projeto. não, não tinha uma voz, né, de certo E modo. O Fernando Pessoa, nessa multiplicação de poetas que ele foi, ele era uma orquestra, né? exato. Ele criou, não é, uma coisa incrível que ele fez, não é? E, enfim, todos os heterônimos, não é? O outro, né? Ele criou um outro nome, uma heteronomia, um outro. É muito incrível. Eu acho que ele tinha várias vozes. Ele Exato. era polifônico, ele tinha um politeísmo do ser, assim, era um politeísmo, né? Pode ser. Ele era polifônico, entendeu? E O que não deixa de ser uma personalidade, né? Ter várias vozes enquanto uma personalidade, né? sim, ele morreu muito cedo, morreu com um livro publicado. Uhum, Então, é muito diferente das histórias de hoje, né? sim, Muito. Os dois maiores poetas portugueses do século XX, para mim, um morreu com 26 anos, livros de autor, edição do autor, e outro Fernando Pessoa, que é Mário de Sá Carneiro, e outro Fernando Pessoa, que publicou um livro. Escrevia de pé, bêbado, tal, numa dificuldade, era contador, tal, e enfim, não sei, mudou não, as coisas mudaram muito, né? Não sei. Enfim. Agora, eu acho que ele tinha voz, sim, ele era polifônico, entendeu? É uma espécie de, pensando bem agora, pode ser decafônico. Ele tinha lá os 12 sons organizados. uhum, Schindler, ele tinha essa coisa, uhum. entendeu? Tem um. É um poeta insuperável em muitos sentidos, né?
Quer dizer, você Uhum. pode se perguntar, escrever para quê depois de Fernando Pessoa? Uhum. Tem uma outra questão, já que você falou em poetas portugueses, né, eu lembrei do Cesário Verde, e tem um dos seus livros que traz uma epígrafe dele, eu É não lembro mais mesmo. qual. Você lembra É o qual é? 33 É o poemas. 33. O melhor é a epígrafe, viu? Não É, os poemas. e deixa eu buscá-la aqui. Que é a história de não escrever em prosa, né? É isso. É. É, é. Um prosador qualquer desfruta fama honrosa, obtém dinheiro, arranja sua coterie. E a mim não há questão que mais me contrarie do que escrever em prosa. Viu, Regis? É um programa estético, Exato. porque ele está dizendo aí que ele é independente, que ele não tem grupo e tal, que ele, enfim, está por ter o caminho dele. Esse é um dos grandes poetas da língua também. Então, ele escreveu um poema, só esse poema já. Contrariedades, isso vem do poema Sim, Contrariedades. sim. Então, é demais e tal. Eu li muito e gosto muito, e, enfim, gostava muito. Agora eu já não releio, mas eu acho Contrariedade um dos maiores poemas da língua portuguesa. Entendeu? O cara Eu que gosto também. escreveu isso, tal, e é o melhor do meu livro é Epígrafe. Não é, não é, não. Mas, Eu assim, deixa eu te perguntar uma coisa em cima disso, que é o seguinte. Nesse livro, A Nova Utopia, né, acho. eu falei dessas personagens, o mendigo, o É da morador de recorrência, rua. sim, eu acho que eu não Tem, vou me tem libertar. um quê de narrativo aí, você diria? Ou seja, tem uma aproximação à prosa nesse sentido? Ou melhor dizendo, como é que você lidou com essa ideia de trazer essas personagens, essas situações de rua, ou seja, como que você lidou com a ideia de mímese, no fim das contas, né? Sem cair na prosa, como o Cesário Verde nos adverte ali. Bom, a questão é a seguinte: tem certas coisas que você precisa da linha corrida para falar, e não da margem à esquerda. Então, certas coisas eu falava em linha, que pode chamar, não sei do que, prosa, poética e tal, mas é poema. E o maior deles é Make It Out, que é um poema. Eu demorei 40 dias para escrever Rapalo, Rapalo, Pound, e os neofascistas que estavam lá, da Casa Pound, tal, tudo aquilo. Enfim, é uma maneira de escrever. Eu acho que a linha, às vezes, permite você dizer coisas que o verso não permite, a linha mais longa. Entendeu? Para mim, funciona assim. Agora, veja, eu não estou muito assim ligado a prosa, poesia, eu vou fazendo, entendeu? Deu certo? Eu acho que funcionou? Funcionou. Já me perguntaram isso, se era prosa, não sei, acho que. Alguém me perguntou, não, isso não é prosa, entendeu? Isso é poema. Não, eu concordo que seja poema. Não sei, eu acho, hein? Não é que é, eu acho que é, mas eu sou uma voz, eu sou a voz que fez, mas não o que vai dizer o que é, entendeu? Quer dizer, isso aí é um grande problema na poesia, no cenário brasileiro, era e é. É o autoelogio, a autopromoção, porque eu fiz, porque eu não sei o quê, porque eu não sei o quê. Acho isso muito chato, sabe? Acho isso uma coisa muito chata e não contribui. Sim. Acho que tem um pouco a ver com o tipo de estruturação social que a gente tem e o lugar onde os artistas e os intelectuais estão, né? Eles não têm voz qualquer, né? Assim, voz efetiva de mudar alguma coisa, né? Então, Sim, você eu está acho que falando. daí acaba indo para esse lado, um pouco mais dos grupelhos e do De autoelogio quem você também. está falando? De cancionistas, de Estou falando poetas? de todo mundo. Estou Ah, tá. falando de cancionista e de poeta e de artista visual eu acho que vai um pouco para essa cultura do ego e do compadrio, né? Junto, né? As duas coisas. É poesia. Um dia eu falei para alguém, virou um entretenimento.
Não, a pessoa me respondeu, virou um passatempo. Uhum. E tal. Então, eu não sei bem, cada um encara como quiser. Para mim é uma coisa, foi um projeto de vida. Pode ter dado errado. Você aposta, que você leu e tal. Eu paguei para ver e tal, entendeu? Quer dizer, não sei, eu não tenho essas respostas, me atormentam, essas perguntas, essas coisas que você está colocando, me atormentam. Mas eu acho que o pessoal da MPB teve um público, sim, tem um público, sim. Sim. Esse público os identifica como poetas, entendeu? Não as mulheres não são poetas. Ninguém fala Gal Costa poeta, tá? Caetano, Chico, eu não sei quem. São os homens, hein? Olha que coisa curiosa. E eles tiveram possibilidade de mudar coisas, sim. Eu acho que eles tiveram poder e radiação. Será que eles não mudaram alguma coisa? Pode ser. Eles tiveram, eles tiveram. Enfim, aliás, eu assim, acho o Caetano Veloso muito inteligente, o mais inteligente de todos. Ele sabe o que ele quer, sempre soube. Eu posso Entre concordar, outras coisas, ser concordar. ambíguo, né? É? Entre outras coisas, ser ambíguo, né? Bom, ele tem lá as contradições dele, né? Ficam por conta lá sei lá, entendeu? Mas tipo, ele é inteligente, Uhum. Sim, ele não é um cara concordo. que vai fazer uma coisa, vai escrever uma canção não sabendo o que quer. Ele sabe o que ele quer. Eu percebo isso. Ele é inteligente, sim, talvez para mim o mais inteligente. Agora, esse lado mundano, político, aí é com ele, né? Sei lá. Eu posso dizer para você que eu não faria, mas Uhum. eu não posso dizer que ele não deva fazer. Uhum. Uhum. Fica assim uma coisa muito perigosa, sabe? Às vezes o cara fez, tudo bem. Eu não concordo, mas ele que faça. Regis, esse livro de agora, você disse que foi o livro no qual você trabalhou mais tempo. Sim, Esse trabalho de mais tempo foi um trabalho de reescrita ou um trabalho mesmo diluído aí ao longo desses 8 anos? as duas coisas. Por exemplo, fiz os poemas do começo do livro, depois parar do final, do meio para o final, olhei e reescrevi muita coisa. E mesmo eu às vezes reescrevo 30 vezes um poema. Então não é. Para mim, não é reescrever, é escrever. Uhum. Aí, alguém me perguntou qualquer coisa, como: Ah, você reescreve? Eu falei, não, eu escrevo. Uhum. Entendeu? E eu tenho prazer em escrever. Eu não tenho. Para mim, não é uma reescrita, é porque eu ainda não encontrei o poema. Entendeu? Eu não encontrei, então eu vou atrás tal. Estou com uma coisa na cabeça, não consigo chegar, então vai até aí. Mas teve. Como passou muito tempo, eu fui olhar para trás, não gostei de certas coisas, refiz. E tem outros que eu não mexi, que vieram e ficaram, a maior parte. Vieram do jeito que estão aí e ok, você entendeu? Eu não vejo como reescritura, eu vejo como escritura, porque está dentro do escrever, entendeu? Eu digo mais longo, porque 8 anos, teve o Deus Devolve o Revólver, que foi um álbum, tem o libreto, mas livro fazia 8 anos. E foi muito bom. Para que publicar tanto? Entendeu? Para que Uhum. Uhum. publicar tanto? Essa é a grande questão que eu percebo, eu vejo, eu estou maduro, eu não estou criticando ninguém, mas eu vejo caras que publicam 3, 4 livros num ano. Uhum. Eu fico, cadê o leitor? O que quer dizer isso? Isso é uma questão que eu penso sobre ela. Eu conheço figuras aí que publicam 4 livros por ano. O que quer dizer isso, eu não sei. Eu sou o contrário hoje, eu não quero publicar. Publiquei agora, vai demorar um tempo, entendeu? Sim, Porque sim. demanda pensar, demanda refletir, demanda-se um monte de coisa, entendeu? Demanda vontade, entendeu? Enfim,
É isso. E esse ambiente, o ambiente literário, é muito difícil, né? Quer dizer, ele é muito... Tem muita tensão, né? Um campo cheio de tensões, não é? Quer dizer, cheio de problemas pessoais que são projetados. Eu estou em casa há 25 anos, então estou quieto, entendeu? Mas eu vejo por aí questões terríveis, entendeu? E acho que é engraçado, às vezes, pô, você fez isso? Eu falei, quando? Ah, pô, faz 25 anos que eu estou em casa, pô, o que aconteceu? Entendeu? Quem foi o sócio? Entendeu? Quer dizer, Uhum. tem muito dessa coisa maledicente, que eu saí fora, eu não suporto isso. Podem Sim. falar o que quiser, mas longe de mim, entendeu? Quer dizer, e eu não fico falando mal das pessoas, eu não tenho nenhum prazer nisso, porque vai falar o quê? O cara publicou 4 livros, ele teve essa necessidade. O cara que não tem projeto, então ele tem uma necessidade que não tem projeto. O que eu posso? Eu decidir por ele? Não. Tem uma soberania aí, né? O cara decide por ele, né? Você não tem mais essa questão universal em arte. Sim. Assim, que olha, o que isso que serve para mim serve para você. Não. Uhum. Uhum. Você lê as críticas que saem a respeito dos teus livros? Há alguma coisa sim, uma parte sim, outra não. Alguma coisa te suscita mudança de rumo, algo nesse sentido? Não, não, não. Pode ser que inconscientemente sim, mas deliberadamente não. Eu fui atacado violentamente, um dos caras mais atacados. Em 99, o Céu Eclipse, por um português chamado Abel Barros Batista, a pedido lá do jornal. Foi uma articulação que fizeram, porque eu estava me destacando muito e tal, precisavam me derrubar. Você acha que eu vou prestar atenção nisso? Não. Entendeu? Eu fui ler esse texto 15 anos Eu não depois. conheço. Eu Na nunca Folha? tinha lido. Tá lá, não sei, alguém me mandou e tal. 15 anos depois eu fui ler e falei, que texto anódino, tal, entendeu? Não. Eu ouço críticos, sim, mas eles precisam ter um tamanho, né? Uma inteligência, né? E tal, por exemplo. O que o Alcir me fala, eu levo a sério. Uhum. Entendeu? Por exemplo, dando um exemplo, eu levo a sério. E agora saíram já umas resenhas aí, e uma delas eu gosto, que é do Marcelo Ridente, porque ele é sociólogo, historiador, ele pega uns pontos de vista muito interessantes e tal. Saiu uma na Folha Anódina, a moça nem entendeu o livro, nem viu o livro direito, escreveu de qualquer jeito. Como é que eu vou prestar atenção nisso? No Marcelo Ridente eu vou, Essa entendeu? aí é essa que saiu no Portal Vermelho, né? É isso? Não, essa é do Tiago Fernandes, que Ah, é de tá. Eu não vi essa outra. Pindamonhangaba. É um cara que é doutor. Eu vou te mandar depois a do Marcelo Ridente. A do Não vi. Tiago é a leitura que ele fez lá também. Uhum. Ele a única, ele que só foi escrever, eu falei, a única coisa que você não faça é me elogiar, você vai falar do livro. Uhum. Tal. Eu tenho uma relação. Fica chato isso, de um amigo elogiar outro amigo e tal. Eu não gosto disso, não. O Tiago é um cara lá, sério, muito sério. Mas o que eu digo, ele me surpreendeu num ponto, mas a que mais me surpreendeu foi a do Ridente, que ele pega questões. Ele é um cara de peso, né? É um marxista, professor da Unicamp, titular, tal, sociologia, história, tal. Essa me surpreendeu mais, Uhum. porque eu não pedi para isso. Como é que eu vou pedir para um cara como o Marcelo Ridente, ó, faça uma resenha? Ele pegou, queria ver o livro, viu, fez a resenha e nos mandou. Sim. Ah, tá. Esse eu não tenho mesmo. É verdade. Depois você me dá seu endereço, eu te mando. Ó. Isso. Uhum. É um libreto mesmo. Eu quis fazer um libreto, era um áudio Sim. e tal. Que foram uns 15 poemas, né? Mais ou menos. 16 aqui. Isso. 16 e tal, porque essa história é muito curiosa.
Tinha um amigo que chegou para mim e falou assim: eu quero fazer um filme sobre você. Eu falei: quê? Não, estou muito deprimido, muito triste. Isso foi começo de 19. Não, você me diga qual é um bom estúdio aqui de São Paulo. Eu comecei a gravar os poemas. E aí apareceu o Rodrigo, com quem eu me entendo muito bem, me entendi muito bem, Uhum. enfim, então essas coisas. Ele queria fazer um filme. O negócio visual já não funciona muito, não, está muito caro, né? Não sei Mas se está muito caro. eu escutei as gravações, eu gostei. Eu Qual gostei. delas você escutou? Do Deus? Exato. O Rodrigo, ele tem um perfil diferente, ele não é aqui da Zona Oeste, seria a Zona Sul, sabe, entre aspas, a famosa Zona Sul do Rio. Vem da Zona Leste, ele é outra figura, vem da música eletrônica, do pós-punk e tal, com outro tipo, uma visão muito crítica. Então, foi uma combinação interessante. Eu gosto muito dele, do trabalho dele e tal, entendeu? E esses são os poucos amigos. Ó, o Rodrigo me fala uma coisa, eu levo a sério, entendeu? Quer dizer, é um cara muito crítico, ele me conversa comigo, porque ele é bem mais novo que eu, mas eu levo a sério. Uhum. Resenha, depende. Uhum. Sim. Eu te contei uma que foi uma página de ataque de Abel Barros Batista. Parecia que ele estava escrevendo no Diário de Braga, não na Folha de São Paulo. Foi um escândalo na época. E eu fui ler 15 anos depois. Esse cara ele brigou também com os intérpretes de Machado de Assis no Brasil. Sim, ele ataca o Roberto Chuvarso sem parar. É. Sem parar. Parece que veio aqui a PUC, vieram me contar. Olha, você viu? O cara teve na PUC, me contaram isso uns anos atrás, arrasou o Roberto. Arrasou o Roberto. Legal. Entendeu? São coisas que eu mal consigo compreender. Entendeu? Mal consigo compreender. Você... Eu não consigo entender um cara desse ficar a serviço, porque isso é elementar serviço. Entendeu o que eu quis dizer? Meio teleguiado, alguém fala, faça isso, falar que Machado de Assis é universal, que não suporta aquela interpretação do Roberto, não sei o quê. Pô, pode falar que é universal, mas não precisa. Entendo. Essa questão do Roberto ficou muito séria, porque ele se tornou o grande crítico de Machado de Assis, não é queira, né? Goste ou não dele, né? Não sei, não é isso? Gosto. É? Eu gosto. Não, eu estou dizendo, goste ou não, Sim. ele se tornou o grande crítico do Machado de Assis com uma visão muito diferente da que sistemática, já podiam ter falado aqui, ali, acredito, os americanos lá que estudaram, esqueci o nome, são dois, tem também o Silviano Santiago, que escreveu, tal, mas, enfim, o Roberto sistematizou tudo isso. Então, achei assim, esse negócio desse Abel com o Roberto. Roberto, eu não conheço o Roberto pessoalmente, não deve ter dado nenhuma bola pro cara. Sim. Deixa eu te perguntar uma coisa, você gosta de ler os seus poemas? Você poderia ler um poema agora? Não? Não. Não, tudo bem, Mas tranquilo. não tô hoje no clima. Eu acho... Pode rodar uma faixa aí do Deus devolve o revólver. Então eu vou fazer isso. Depende do dia, depende. Agora eu me tornei rigoroso. É muito diferente você ler aqui do que ler num estúdio. Sim. Inclusive, tem uma experiência interessante, porque você lê no estúdio, você percebe os defeitos. Você está sozinho ali, com quem está na mesa de som, você fala, pô, aqui tem um aposto, pô, aqui tem uma coisa a mais, aqui tem uma coisa a menos. Eu acho que leitura, assim, de improviso, já não sei se eu saberia. A gente tem muito... O número de leituras de poetas lendo os seus poemas é muito pequeno no Brasil. É? Eu acho que sim. Tem, o Eu acho Murilo que Mendes mais tem. recentemente não. Mas Murilo você Mendes pega tem um lá... livro chamado Discografia da Poesia Brasileira. Tem umas 100 páginas, 110 páginas. Mas Esse você livro deve pega, estar sei lá, achado em sebo. você pega, sei lá, Drummond. Ele tem um disco lá no qual ele Pois. fala os seus poemas. Você pega Bandeira, tem alguma coisinha, bem pouca.
Você pega o João Cabral, também é um disco, o Ferreira Goulart é um disco só. O Haroldo talvez tenha mais coisa lá com os Galáxias, talvez tenha mais gravações, o próprio Augusto, né? Mas, Então, o Augusto gosta disso, de fazer é, isso e tal. O Haroldo, não sei, eu convivi com o Haroldo, não me lembro se ele gostava, não gostava. ele tem a leitura do Galáxias, né? Com o Marcicano, não é isso? Isso, exato. É. Mas Eu eu assisti a uma procuro poetas que eu apresentação não do encontro, eu sinto falta disso. Eu acho. Leminski, tem? Tem alguma coisinha, né? Mas é mais as canções, né? Eu acho que são mais as canções. Ah, Né? tá. Você falou que não tem, aí eu fui ver que não tem mesmo, fui Ele pensar. tem saiu um vinil chamado, acho que é Frente e Verso, saiu pela Prefeitura de Curitiba, na época que era o Jaime Lerner, e fizeram uma homenagem para ele com com algumas leituras de poemas dele e algumas canções, eu acho. Mas Pois não é muita é, coisa. agora é uma maneira de você tentar encontrar ouvintes, leitores. Uhum. Alcança mais do que o livro hoje, porque distribuição de livro hoje, a editora Quatro Cantos é pequena, decente, correta, distribui, tal, não me pediu nada, mas a distribuição não vai ser avassaladora, o áudio vai chegar antes, entendeu? Então, eu vou deixar, quando eu postar essa conversa, eu vou deixar o link para a editora para o teu livro. O Amazon, você pode E, pôr Amazon. exato, É, também. a Amazon é, porque lá tem os outros também. Uhum, tá bom. Eu Em prefiro. geral, a gente faz isso. Não sei se tem funcionado, a gente está ainda com poucos Olha, eu inscritos acho no que canal, mas a gente vai. vender poesia no Brasil é dificílimo. Uhum, mas E te contei que eu vai dediquei o adensando, né? livro para alguém, o cara já jogou num sebo. Eu vou Ah, comprar. sim, sim. Eu vou comprar para ver quem é. Entendeu? É. Achei muito engraçado. É uma coisa assim. É como dizia o João Cabral, não é? Mais vale o inútil do fazer do que o inútil do não fazer. Quem sabe Uhum, você tem uma chance, né? E, sei lá, agora as gravações aumentaram? Pode ser que tenham aumentado, né? Não sei. eu acho que sim. É, é Mas, isso. Regis, eu acho que Eu era isso. agradeço aí. Foi uma ótima conversa e a gente Você entrou bem no debateu, né? livro. O Amarildo Anzolin, eu gosto muito dele, ele é falante, então ele leva para todos Uhum. os campos, entendeu? O Amarildo tem gravações, ele tem várias gravações. Ele é Tem. um Por isso poeta que que grava, por né? isso que ele veio conversar comigo, nós nos tornamos tem friends, né? Assim, ele conversa muito sobre essa questão de música comigo e tal. Uhum, Agora, ele é falante, entendeu? Então, ele uhum. me puxou para horas. Eu tô até bravo com ele, com isso. Ele tem, não é? Umas coisas. Ele tá. Eu acho que ele canta, eu acho que ele toca, acho que ele Não compõe. sei. Faz tempo que eu não o encontro. Muito tempo mesmo. Ele é da cidade de Curitiba, né? A gente conviveu muito pouco lá. Mas eu tenho os trabalhos dele aqui. Eu tenho também, ele me mandou. Ele está procurando essas coisas de Uhum, mais alcance, uhum, entendeu? certo. Mas foi ótimo. Te Agradeço. agradeço a atenção. Deu certo a gravação? Tá dando. Tá dando Não, certo. Eu porque no vou. começo foi atrapalhada, né? Eu não sei o Uhum. que houve, foi o link, não sei, aqui ligou, de repente ligou. Eu espero que dê certo. A gente está gravando aqui Eu acho pelo que, Google Meet se agora, né? quiser, Em eu te geral, gravo mando pelo o Zoom. álbum novo, mas você tem o Deus Devolve o Revólver. Você quer ver o álbum novo? Eu te mando. Eu não quero. Depois a gente faz uma troca. Eu vou te mandar o meu livro também. Eu preciso Tá do seu bom? endereço, que eu vou. Eu Uhum. vi que você tem um livro chamado Poemas Baseados em Tenho Outros, não é também. isso? Uhum. Tenho esse também. Eu É estou lançando porque agora esse aqui. Eu estou lançando esse Teratoma agora aqui. Lá sim. com o Ricardo Corona, da, da Medusa. Teratoma, o que quer dizer? Teratoma é um tumor, na verdade. É um tumor monstruoso. É a ideia de trazer essa metáfora para o livro. Depois você vai entender. Eu não vou falar de mim agora Tá, aqui, eu mas vou pedir o seu endereço isso. e aí eu te mando, você me manda, eu te dou também o meu, enfim. É isso. Estamos aqui.
Excelente. Eu não gosto mais de ler, você acredita? Agora eu só no estúdio, porque é exigente. Que bom. Pode ser bom, Não, eu acho. acho que não funciona, porque eu pego, abro aqui, eu perco a linha, não enxergo, Aham, não aham. sei o quê, não sai legal. Eu tenho que tirar o óculos para ler, senão não Pois é, consigo eu também. tenho muitos graus, né? Então, para mim, sempre foi difícil. Tá perfeito. Mas, Te joia, agradeço e vou eu te que mandar aí agradeço. as coisas aí, tá bom? Tá, Muito então, obrigado pela atenção aí. obrigado você. Posso fechar? Deixa eu só me despedir aqui do pessoal. Então, próxima semana a gente traz mais uma conversa aqui no canal Outro Livro, com um outro escritor, uma outra escritora. Deixa eu, Obrigado. posso te explicar uma coisa? Manda ver. Eu vou para Portugal logo, e vou lançar o livro em Coimbra. Eu tive um Sim. convite, entendeu? Então, eu estou cansado, tenho que me preparar. É bom viajar, mas eu tenho que me preparar e tal. Entendeu? Tem uma outra atividade que querem que eu faça lá. Então, é isso. Por isso que eu pedi para antecipar, porque dia 7, 8 eu estou indo, entendeu? Se eu acabo o semestre letivo lá, né? Deve acabar dia 18, 19, alguma coisa assim. Antes eu não podia, então estou indo Uhum. agora. Foi isso. Não, vá sim, aproveite. Para mim É, foi um presente, que hoje é meu aniversário, foi um presente aniversário conversar de contigo. 34 anos. Exato. Você tem que aprender que o tempo não existe. Tá Entendeu? Essa maravilha. história de é ficta. É uma arbitrariedade. Tá bom? Joia, Regis. Tá bom. Um abraço. Outro aí. Tchau. Tchau, tchau.